Seja bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente, com técnicas, histórias e dicas de empreendedorismo. O conteúdo perfeito para quem quer melhorar seu desempenho na cozinha. Ou está em busca de uma carreira na gastronomia. Vamos começar? Você está prestes a conhecer um novo Félix. Ah, é? E eu posso saber por quê? Porque eu decidi levar uma vida mais saudável, sabe? Hoje mesmo acordei de manhã, já pratiquei meu yoga, depois eu passei no supermercado, comprei um pacotão de pão integral. Não, peraí. Você quer ter uma vida mais saudável comendo pão industrializado? Eu não tinha parado para pensar nisso. Ué, mas todo mundo diz que pão integral é a melhor opção. O que eu faço agora? Assista o programa de hoje. O Bruno Bertoso, docente do Senac que sabe tudo de panificação, vai ensinar a preparar um pão integral caseiro delicioso. Conta pra gente, Bruno, quais os benefícios de preparar o pão integral em casa? Ótima pergunta, Areta. Olha, produzir um pão integral em casa só tem benefícios. Por quê? Porque você sabe quais são os insumos, os ingredientes que você vai utilizar com a mais alta qualidade. Então, não percam essa oportunidade, porque essa receita vai ficar maravilhosa. O pão integral, na essência, ele é composto pelo grão mais completo do trigo, ou seja, com menos processo de moagem. Então isso traz um enriquecimento nutricional muito grande para sua produção. Mas é claro que apenas o trigo integral, ele vai trazer resultados diferentes na sua panificação. E aí é importante a gente saber equalizar todos esses ingredientes para que você tenha os insumos da melhor qualidade possível e tenha um pão também bem macio, bem estruturado e extremamente saboroso. Confiram agora a receita de pão de forma integral com Bruno Bertoso. Chegou a hora de nós prepararmos o nosso pão integral. Então nós faremos tudo à mão para você acompanhar todo o processo de sova. E nós vamos começar adicionando a farinha de trigo e depois a farinha de trigo integral. O que é importante a gente falar sobre isso agora? Nós estamos usando aqui 50% do peso de farinha integral e 50% de farinha de trigo. Isso é o mais usual de todos os pães que você encontre aí da maneira integral, seja comercial ou até mesmo os artesanais. Mas fique atento, você pode fazer esse percentual diferente. Pode aumentar a farinha de trigo integral, mas em contrapartida você pode substituir por outros tipos de farinha a farinha de trigo, como por exemplo, farinha de arroz, farinha de beterraba ou o que você tiver aí de acesso na sua casa e que for melhor para o seu consumo. Então, na sequência, nós vamos colocar aqui o açúcar mascavo. Vamos passar agora para um melhorador, que nada mais é do que um amido bastante robusto que vai ajudar a ajustar talvez algumas imperfeições da farinha que você esteja usando. Ele vai dar estrutura para o nosso pão e vai ajudar também a trazer bastante maciez. Feito isso, nós vamos adicionar aqui o sal e agora eu vou misturar um pouquinho todos esses secos antes de adicionar o nosso fermento seco, nosso fermento biológico seco. Vocês podem estar se perguntando, nossa, mas o chefe vai colocar o fermento biológico seco junto com o sal? Sim, você pode colocar. Existe aí uma linha de trabalho que diz que o sal mata o fermento, mas nesse caso ele pode no máximo retardar a fermentação. Mas em contrapartida, como nós temos bastante açúcar aqui no caso do mascavo, ele vai compensar bem e vai alimentar bastante bem esse nosso fermento. Ih, polêmica, hein? Esse negócio de sal com fermento. Mas você viu que tem a ver também com açúcar, né? Ele falou que pela quantidade de açúcar não vai atrapalhar em nada. Então, colocaremos agora o nosso fermento biológico seco
E aqui com a espátula eu simplesmente estou unindo, integrando todos os itens secos. Agora eu vou pedir a permissão para vocês e vou colocar literalmente a mão na massa, ok? Então, a hidratação. Sempre considere uma parte primeiro dessa hidratação, não coloque tudo, porque isso pode ser preponderante para a gente conseguir dar o ponto na nossa massa. Então, fiz aqui um espacinho no meio da minha massa, onde eu vou fazer uma espécie de uma piscininha aqui, ó. Coloquei. E agora eu venho trazendo essa farinha aqui da lateral, da borda para o centro e vou integrando essa hidratação com a farinha e com todos os secos aqui. Aqui é um processo bem calmo, tenha paciência, porque até essa farinha entender que já existe hidratação aqui, vai levar um certo tempo, mas nós já sabemos que precisaremos também colocar um pouco mais de hidratação lá na frente nos próximos passos. Vou adicionar nesse momento o azeite, e aí nesse caso pode adicionar toda a quantidade de azeite que você tiver aqui. Nessa situação, quanto mais azeite pra gente, melhor. Ah, quanto mais azeite, melhor, né? Concordo plenamente, adoro. Qual seria a função do azeite, chefe, nessa massa? Trazer aroma e também ajudar no processo de deixar o pão mais macio, mais saboroso. Então aqui a gente só tem a ganhar com esse tipo de gordura. Percebam que a massa eu já consigo, de certa forma, apertar e ela fica estruturada. Isso já é um ponto interessante de que nós estamos chegando próximo à realidade adequada da nossa hidratação. Mas, de qualquer maneira, eu vou adicionar um pouquinho mais de água aqui nessa massa para que a gente possa facilitar o nosso trabalho aqui no momento da sova. Não ponha tudo e continue o processo para integrar todos os itens. Percebam que agora, ó, daqui do meu bowl, eu já consegui unificar todos os ingredientes, todos os insumos do meu pão. A partir de agora, começa o processo de sova mesmo na bancada. E aqui, pessoal, reparem que o movimento, ele é de rasgar essa massa, tá? Qual é a função disso? É para você ajudar o desenvolvimento da cadeia de glúten com mais facilidade. Então aqui é movimento contínuo, repetitivo, até nós chegarmos no ponto de véu. E olha só o movimento que ele tá fazendo, parece terapêutico, né? É, mas deve dar uma cansadinha nos braços ali também, hein? Aqui o que vai influenciar também, pessoal, é a temperatura do local onde você está. Quanto mais quente, mais rápido vai ajudar você a desenvolver essa massa aqui. Ah, chefe, tá muito grudenta a minha massa, olha só como ela tá grudando na minha mão. Gente, não tem problema, você pode usar tanto a farinha integral quanto a de trigo e só coloca aqui, ó, na massa. Você não precisa integrar no primeiro momento. Ó, aqui ela já passou e já desgrudou. Então aqui a gente só vai ajudar a ter um melhor desenvolvimento da sua sova. E nesse caso, é mais importante nós reforçarmos que nem todo mundo tem uma batedeira em casa para conseguir utilizar ou fazer essa produção. Então, é possível que qualquer um faça não só o pão integral, mas qualquer outro pão fazendo a sova manual sem problema algum. Só tenha paciência e saiba que da mesma maneira você vai atingir o ponto de desenvolvimento da cadeia de glúten, que é o ponto de véu, com tranquilidade. Fizemos todo o processo aqui de sova e vamos verificar agora se nós chegamos no famoso ponto de véu. Vou tirar um pedacinho aqui da massa e a gente vai abrindo com calma, com tranquilidade, para analisarmos se nós desenvolvemos a nossa cadeia de glúten, a nossa rede de glúten. Então, aos pouquinhos, vamos abrindo com a famosa mãozinha de aranha, aqui os dedinhos aqui embaixo. Vamos testar a elasticidade da nossa massa. Sem muita emoção, senão você vai rasgar. E pronto, temos aqui
o nosso ponto de véu. Dá para aprimorar? Sim, é possível aprimorar. Só lembrem que quanto mais você sovar, se você passar do ponto dessa sova e do processo de fermentação, por incrível que pareça, o calor da sua mão ou se você usar um maquinário pode queimar o fermento. Então você chega no ponto de véu, mas o seu pão não vai crescer. Atenção! É um negócio terapêutico, mas se passar do ponto, pode perder a massa, hein? O meu não ia passar não, porque eu ia parar rapidinho. Agora, a gente vai aprender como modelar essa massa e colocar para fermentação. Eu tô adorando a receita, viu, Bruno? Mas me explica uma coisa. É possível adicionar outros ingredientes na massa para deixar o pão ainda mais nutritivo? Sim, é super possível e normalmente as pessoas gostam de colocar mais grãos, pode ser linhaça, pode ser quinoa, semente de girassol, o que melhor lhe convier. Claro que uma aveia também vai sempre bem num pão integral, então o enriquecedor de um pão integral faz muito sucesso e também só tem a te ajudar. E mais uma coisa, pode existir um pão 100% integral ou sempre será preciso misturar uma porcentagem de farinha branca? Essa é uma pergunta um pouquinho perigosa, mas vamos lá. Um pão 100% integral ele pode existir, desde que ele receba alguns aditivos naturais, como o ovo, como talvez algum outro tipo de amaciante, vamos tratar dessa forma, porque senão esse pão vai ficar muito pesado. Por isso que nós recomendamos um balanceamento, tanto de uma parte de farinha branca quanto uma parte de farinha integral. Como nós usamos o nosso pão 50% integral e 50% farinha branca, você pode diminuir o percentual da branca e substituí-la por outro tipo de farinha também. Pode ser farinha de amêndoa, pode ser farinha de arroz e aí também vai ser o que for melhor para você. E aí, o que você tá achando dessa receita de pão de forma integral? O quê? Você quer ver tudo pronto logo? Segura a ansiedade e aguenta só mais um pouquinho, porque eu te espero no próximo bloco. Estamos de volta. O docente Bruno Bertoso está ensinando a preparar um pão de forma integral, uma opção nutritiva e deliciosa, perfeita para o café da manhã ou para o lanche. Confira agora a segunda parte da receita. Vou separar aqui para nós, então, a nossa assadeira. Você pode abrir, se quiser, a massa com um rolo, mas eu vou mostrar para vocês que não tem necessidade. Aqui, ó, você pode fazer isso com a mão, ó. Vai apertando, essa massa ela vai descendo, ela vai abrindo. Se você quiser jogar na bancada e espalmar também, abrir com a mão, é possível. Mas você vai reparar que a gente não vai precisar dessa situação. Ó, nós já temos basicamente o comprimento da nossa forma aqui. Então, quanto maior você deixar, mais comprida, mais fácil a sua modelagem. Lembrando, gente, cada um faz da maneira como achar melhor. Essa aqui é uma maneira que eu acho que é mais fácil para vocês reproduzirem em casa e conseguirem ter um excelente resultado. Ó. Então, ó, baixa aqui na mão, sem problema nenhum, sem dúvidas, você vai conseguir fazer isso com facilidade, ó. Então eu vou levantar a abinha para cá, trazer para dentro, mas lembrando que nós estamos fazendo a modelagem de um pão de forma. Então, ó, trago para cá, a outra aba eu trago para cá, assim da mesma forma aqui e aqui também. Agora, se você quiser apertar aqui e pressionar para conectar as duas abas, sem problemas, mas nós vamos partir para enrolar aqui, ó, esse movimento, ó. Fez isso, virou um caracol. Temos uma pontinha aqui embaixo. Aqui, ó, você começa a apertar em cima. Nossa, Félix, eu não tinha a menor ideia que para fazer o pão de forma, primeiro era essa bolinha, esse caracol aí. Mas Sarita, será que o resultado final vai ficar igual o pão de forma que a gente compra? Você vai apertando aqui e ele vai ganhando um comprimento, ele vai sendo alongado. Então você vai ajustando aqui
sem problema. Se quiser voltar para a bancada, pode voltar. Lembra que essas laterais estão expostas aqui, né? Ainda não está uniforme. Como que a gente resolve isso? Ó, aqui embaixo já tiramos as imperfeições. Vamos direto aqui para a nossa forma. Coloca a massa aqui e vai apertando em cima, ó. Vai ajustando aqui, ó. Conforme você for apertando, ela também vai alongando, ela vai se estendendo por todo o percurso da nossa assadeira aqui. Vai ajustando e assim por diante, sempre do meio para a borda. E assim vai ficando mais fácil. Por que esse movimento é legal, pessoal? Porque quando você parte do meio para a borda, você acaba tirando eventuais espaços ou buracos que fiquem aqui no meio da massa. Então, normalmente, se você não toma esse cuidado, quando você assa, você olha por baixo do pão, ele tem uma lombada. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí, quando a gente termina de alongar toda essa massa, ela chegou em toda a sua extensão, a gente parte por uma observação especial também, que a gente não pode deixar a massa assim toda desnivelada, senão o seu pão ele vai crescer todo tortinho. Então, a ideia é a gente tentar deixar o mais plano, o mais retinho aqui dentro da nossa forma. Então, aqui nós já temos a massa modelada e pronta para ir para o processo de fermentação. A partir de agora, você pode passar esse pão com um plástico filme aqui na nossa assadeira para deixar ele seguir para a fermentação. É interessante que, dependendo da forma que você use, você molhe as pontas dos dedos e molhe essa região aqui da assadeira. Para quê? Para que o plástico filme fique mais preso na sua forma. Porque se eventualmente você fechou com plástico filme e tem uma passagem de ar, você tem problemas na fermentação. Feche o melhor possível que você puder. Use bem essas abinhas aqui nas bordas. Suba bem até aqui, deixe bem vedado e pronto. Agora você já tem o seu pão de forma aguardando para entrar no processo de fermentação. O que é interessante é que também esse processo de fermentação vai variar de acordo do local que você está. Como está a temperatura hoje, está mais frio, está mais quente, tem muita umidade, não tem? Então, por via das dúvidas, deixe essa massa fermentar por no mínimo 1 hora até 1h30, você já terá um resultado legal. Sempre lembrando também que o mais importante é que você deixe pelo menos 1 dedo de altura aqui da massa para o final da sua assadeira, porque senão ele pode crescer bastante e acaba escorrendo pelas laterais da forma. E aí, esteticamente, a gente tem uma perda que fica bem estranho. Então esse é um toque, nosso pão integral pronto para ir para a fermentação. Olha isso! Já respondeu a minha dúvida. Ficou igualzinho o pão de forma. Perfeito e parece delicioso, hein? Tá bonito, hein? O aroma tá incrível e, na verdade, essa é uma das horas que eu mais gosto, porque a gente vai poder fatiar esse pão. E aqui eu vou dar uma sugestão para vocês, uma dica de montagem de lanche, já que estamos com um pão integral, um lanche bem saboroso, bem levinho para você fazer em casa. Então, vou fazer um corte aqui, ó, na transversal, para que a gente tenha uma posição também do lanche diferente do convencional. Então, antes de tirar a fatia por completo, queria mostrar para vocês como ele ficou internamente, ó. Tá completamente estruturado, bem macio, ó, bem macio. Olha, tá incrível, só de falar aqui já tá dando água na boca. Então, eu vou tirar uma fatia aqui legal. Vou colocar na nossa tábua para que a gente possa começar a montagem do nosso lanche. E o que é interessante, gente, ele tá num assamento tão legal que olha a estrutura dele, ó. Se você pegar com o dedo, você pode apertar, ó. Ele está muito, muito, muito fofinho. Então, vou passar essa primeira fatia para cá. Vamos tirar uma segunda fatia. Com bastante cuidado, porque como ele está nesse aspecto artesanal, e ele é artesanal, qualquer movimento brusco pode comprometer um pouquinho a estética na montagem do seu lanche. Então, ó, trouxe para cá. O que nós temos aqui para montagem do nosso lanche? Nós temos requeijão cremoso, e aqui você pode passar à vontade.
quando nós vamos trabalhar com itens frios, itens de geladeira, nós não precisamos ter muita preocupação com a folhagem que nós vamos colocar. Então, nesse caso, eu separei pra gente aqui rúcula. Se você quiser e encontrar onde você mora, pode montar com as tais mini rúcula ou rúcula baby. E aí, nós podemos começar aqui com o queijo, algumas fatias de queijo. Depois nós vamos colocar um pouquinho de presunto. Uma substituição para o presunto é você colocar fatias de salame também, ficam bem interessantes. E vamos colocar os tomates. Os tomates são legais quando eles são bem fatiadinhos, assim, ó, bem pequenininhos. Para finalizar, é sempre legal que você também coloque um pouquinho de requeijão cremoso do outro lado do lanche. Se você quiser colocar algum tempero aqui, uma pimentinha do reino moída, pode colocar também. Quiser colocar sementes de mostarda também, harmonizam super bem com essa montagem aqui. E aí nós temos o nosso lanche com pão natural e ó, tá dando vontade de comer aqui agora. Nossa, Bruno, esse pão ficou bonito mesmo, hein? Mas me diz uma coisa, como saber o momento certo de tirar o pão do forno? Como deve estar a aparência dele? Você tem alguns aspectos. O primeiro, o aroma. Vai subir um aroma legal de que o pão está bem assado, você vai perceber isso. Segundo ponto é o visual. É quando você olha que a casquinha dele já está dourada. No caso do integral, ela vai ficar um pouquinho mais escura por conta do açúcar mascavo e tudo mais. Mas quando você olha essa casquinha, ela tá durinha e está com essa coloração adequada, é um ponto perfeito para você retirar o seu pão do forno. Como é que faz para a gente saber a consistência ideal do pão de forma para que ele seja fatiado? Todos os pães, quando você tira do forno, é importantíssimo que ele resfrie. O resfriamento pode ser em temperatura ambiente, você pode levar para uma geladeira rapidamente, mas o mais importante, quanto mais temperatura ambiente ele estiver, mais frio, mais adequado. E Bruno, agora conta aqui pro Félix, quais são os benefícios de fazer um pão caseiro ao invés de comprar um industrializado? Olha, eu sou suspeito para responder essa pergunta, porque eu acredito muito na parte artesanal. E por ser artesanal, nós temos a possibilidade de trabalhar com insumos da melhor qualidade e também trabalhar com a redução quase que total de todos os aditivos químicos. Um antimofo, um estabilizante, um emulsificante, são itens que são colocados no comercial. Já o artesanal, ele acredita 100% na qualidade dos insumos que estão sendo utilizados na produção daquele pão. Então, a diferença você percebe no sabor, você percebe na parte da digestão e você também percebe principalmente na textura. Ah, agora sim você conseguiu me convencer, Bruno. Mas outra coisa, é possível a gente vender o pão de forma integral caseiro a um preço parecido com o do industrializado? É super possível, mas tudo isso vai ter que levar em consideração a sua capacidade de gestão. Saber fazer uma ficha técnica, que é a relação de todos os insumos, atribuir o preço a ela, sua margem de lucro e tudo mais. E também você conseguir formar o seu preço da maneira mais adequada ao seu negócio, ao seu produto. O aroma aqui tá muito bom e agora tá na hora da gente descobrir o sabor. Excelente, pessoal. Requeijão cremoso com a rúcula, o tomate, o presunto e o queijo aqui, ó, contando com esse pão integral extremamente macio, saboroso e cheiroso. Perfeito. Lanche maravilhoso, mais do que aprovado. Areta, Félix e todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima. E aí, Félix, vai testar a receita do pão integral caseiro? Ah, o Bruno me convenceu, né? Vou ter que fazer. Mas e você, hein? Com certeza! E se você quiser aprender mais receitas incríveis e conteúdos especiais de gastronomia, acompanhe nossos próximos episódios. Siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau, tchau, Bruno! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, até a próxima!